A doutrina é realmente alegria, né? Mas dado a situação do dia 20 de julho, você já percebeu até que pelo título do tema eu já estou também me preparando, não é verdade? O negócio é fraternidade. Bom, fraternidade, a palavra vem do latim frater, que quer dizer irmão. É relacionamento como se fosse irmãos de sangue. E, evidentemente, nós, quando nos unimos, não existe nada que nós não possamos conquistar quando nós falamos em fraternidade, quando nós falamos em união. Acreditamos que essa data ela traz alguns aspectos de importância para a humanidade como um todo. Independente de que quando ocorreu, nós estávamos em plena Guerra Fria, havia uma disputa entre duas superpotências, mas o importante é que a união das criaturas faz com que coisas que pareciam impossíveis acontecessem. E isso já se deu há 50 anos, exatamente nessa data, que foi quando o homem pisou na Lua, exatamente em 1969, no dia 20 de julho. Um outro aspecto interessante, isso motivou pessoas naquele período, e vale destacar uma delas, que foi um médico argentino, que é o doutor Henrique Ernesto Febraro, que desencarnou em 2008, mas por conta do evento da chegada do homem na Lua, ele mandou de próprio punho 4.000 cartas para mais de 40 países, sugerindo uma data comemorativa por conta do evento do homem na Lua, sugerindo uma data como se fosse a comemoração do Dia do Amigo. E é dele a frase de que quando os homens, como o ser humano se une, nada é impossível. Quem acabou adotando, no final das contas, a data de 20 de julho como Dia do Amigo foi a própria Argentina, o Brasil, o Uruguai e Moçambique. Foi proposto na ONU e a ONU então considerou o dia 30 de julho como a data, o Dia do Amigo. Ou seja, são aspectos interessantes de mudanças que vão acontecendo de maneira sutil na história da própria humanidade. Isto é uma realidade, e não é uma realidade de notícia, é realidade de estatística, porque às vezes a gente recebe muita notícia impactante. Nós temos sempre observado esses aspectos. São, às vezes, muitas notícias impactantes no mau sentido, né? Impactantes negativamente, onde dá-nos a impressão que o ser humano não está melhor do que há pouco tempo atrás. Isso não é uma realidade. A realidade é exatamente contrária, né? Já demos essa informação em palestras anteriores, mas vale a repetição, porque, como dissemos, é estatística, não é notícia. É porque depois que nós tivemos necessidade de receber notícia 24 horas por dia, né, os canais televisivos, a mídia de uma maneira geral, qualquer situação, por mais banal que seja, é apresentada como destaque, evidentemente, e são situações que chamem a atenção porque ela vai sair da normalidade, não é? Notícia vai sair da normalidade. Então, um evento simples que possa ocorrer do outro lado do mundo é tratado como um evento de grande importância e, lamentavelmente, por vezes, um evento desagradável, como se classificasse a raça humana numa situação de inferioridade, de primitivismo, coisa que não é verdade. Harvard, há 4 anos atrás, fez e para assinar uma estatística, tem que ser algo muito sério, né, para uma universidade desse calibre assinar um documento dessa natureza. Ela colocou no levantamento feito no mundo todo que nos últimos 60 anos nós nunca fomos tão pacíficos. Mas, aquilo que dissemos, lamentavelmente as notícias por vezes trazem-nos informações desagradáveis. Uma delas é a questão de, por vezes, colocar terrorismo e ações de guerras ou guerrilhas com destaques como se isso fosse generalizado. Esses números são oficiais, porque são da ONU. 2018, 80 milhões de criaturas desencarnaram no mundo.
Você percebeu isso? Desses 80 milhões, 700 mil desencarnaram por violência. Não é impressionante? Se a gente for por notícias, a gente vai achar que é 30%, 40%, 50%. Não é verdade? 590 mil desencarnados, nós falamos em 2018, no ano, desencarnaram por guerras e etc. De alguma maneira com a violência... Perdão. 590 mil desencarnaram por violência urbana. O Brasil é campeão, lamentavelmente. A diferença entre 590 mil e os 700, excluindo 10 mil, desencarnaram por guerra. E 10 mil pessoas desencarnaram por atos terroristas. Nós nunca fomos tão pacíficos. No entanto, lamentavelmente, 1 milhão de pessoas desencarnaram, e não é considerado violência, desencarnaram pela via do suicídio. Então isso significa dizer o seguinte: é mais fácil a gente morrer dentro do quarto da nossa casa do que numa rua em Bagdá. Mesmo assim, com o número esmagador, quando nós vemos notícias, parece que a humanidade está perdida, não é? Está evoluindo como se fosse possível. E claro que essas situações chamam a atenção, não é verdade? Meu amigo, nós temos até a meia-noite para ficar bom. Passou da meia-noite, a vida vai ficar complicada. Nós já tivemos aqui, né? Já barulho de nave, coisa, o pessoal está por aí. É óbvio que espírito sério nunca deu uma data. O Chico, não, se nós pegarmos lá o programa Pinga Fogo de 1971, ou de 1970, tanto faz, ele falando de 71, mas nós vamos ver que não existem previsões com datas marcadas, etc. Mas uma das informações sérias era que se nós não nos metêssemos numa guerra nuclear, durante esse período, tudo vai se encaixando, né? 50 anos, quer dizer, não é exatamente 50 anos, mas esse período, a Harvard falando de 60 anos nós estarmos mais pacíficos, etc. As situações vão tomando, não uma questão específica de uma data, mas vão tomando uma conotação de nos mostrar que o ser humano está mais fraterno. Isso é sem sombra de dúvida. Nunca tivemos tantas ações em favor das pessoas, criaturas se preocupando pelas pessoas, pela natureza, por animais, de uma maneira geral. Nunca tivemos tanta gente envolvida seriamente, né? E por vezes dentro das suas limitações, da sua capacidade, envolvida em algo que esteja voltado para o benefício não apenas de si mesmo, mas para o benefício das pessoas ou do planeta de uma maneira geral. Isto é o exercício da fraternidade, isso é o exercício da irmandade. E que a gente não se preocupe, não é? Porque esta situação de mudança planetária, etc., temos que nos referir à seriedade de obras de Emmanuel, ou de André Luiz, entre outros, que se nós formos calcular pelos aspectos quando se fala da questão de capelinos que teriam vindo para a nossa sociedade planetária que ainda se encontrava primitiva e eles vieram alavancar, não é? Nos alavancar em todos os aspectos, até mesmo na genética, calcula-se, e uma obra muito interessante é de Pedro de Campos, que se chama Colônia Capela, que é um estudioso também de alto gabarito, de alto teor, se calcula que chegaram em várias raças-mães, então não foi de uma vez só, né, num único lote, em torno e não é exilado da estrela de Capela, mas de um planeta que circunda Capela e que está numa dimensão que não é esta nossa, porque ele não é localizável por instrumento normal nosso, né, como telescópio e coisa do gênero. Chegou mais ou menos 15 milhões de capelinos em diversas raças-mães. Em 2018 saíram 80 milhões. Se tivesse realmente data limite, a gente ia sair daqui e virar professor de macaco no planetão sem sentir. 15 milhões, não é verdade? O que são 15 milhões?
Então, veja, não é possível que as criaturas com o nível de inteligência que nós temos, todos nós, né, nos assustemos diante de situações essas ou aquelas, previsões essas ou aquelas, porque sempre aconteceram. No ano 999, o mundo ia acabar no ano 1000. Aí não acabou, foi uma decepção geral. Aí ficou foi uma decepção. Aí ficou para o ano 2000, que ia ter bug do milênio, não sei o quê, etc. Foi outra decepção, não acabou o mundo em 2000. Aí foram verificar, o calendário gregoriano tinha uma acomodação, na verdade não era 2000, era 2004. Aí 2004 ia passar lá o tal do chupão, que tinha inclusive previsão dele, e não passou, foi outra decepção. Aí virou 2012. 2012 também o mundo não acabou, a gente está chegando hoje, talvez até a meia-noite ainda dê tempo do mundo acabar, mas se não acabar, a verdade é uma só. Vá ser incompetente assim, não é? Lá longe, porque a gente não consegue acabar com esse planeta, por mais que a gente faça a força, dando previsões de coisa do gênero. Ele vai acabar sim. A estrutura do ser que nele habita vai acabar, ou seja, vai se transformar de um processo egoísta para um processo altruísta, através de condições de exercício e não de demandas que sejam feitas de uma maneira, não é, a colocar um limite. Como qualquer situação, se nós nos colocamos à disposição de mudarmos a nossa conotação para adentrarmos numa academia, etc., e queremos fazer alterações em relação a cuidar da saúde, com alimentação, com exercícios e tudo mais, nós não alcançamos resultados de um momento para outro, não é verdade? Nós não porque fizemos uma boa refeição saudável na hora do almoço ou durante 2, 3 dias e fomos para a academia e praticamos lá os nossos exercícios durante uma semana, nós não vamos fazer uma alteração assim em uma semana. Por quê? Porque, como nós já sabemos, é uma questão de hábito, de exercício, de prática, etc. Se isso é uma realidade na nossa existência, não será uma realidade nos exercícios das nossas virtudes? Então, que não nos assustemos com absolutamente nada e continuemos focados naquilo que de fato a gente tem que fazer. Para buscar alguns aspectos de obras a respeito da fraternidade, fomos inicialmente pegar o Consolador de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele nos diz o seguinte, em relação ao assunto: podereis identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamado a cumprir, deixando em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Veja que o mentor espiritual diz, nós podemos ser identificados, ou seja, a nossa missão, a nossa tarefa, porque cada um de nós é missionário, dentro da sua proposta na reencarnação presente. Na verdade, alguns se posicionam como pais, é uma missão, e assim como tantas outras que nós estamos envolvidos, como profissionais, ou dentro do lar, etc., são missões, são tarefas que nós nos encarregamos. E ele vai dizer, nós podemos ser identificados pelos atos e palavras, até porque para transformar em atos e palavras é a nossa expressão daquilo que nos vai no coração. Emmanuel mesmo, no livro Leis de Amor, vai também nos dizer o seguinte, se a fotografia nos mostra o exterior, aquilo que nós falamos mostra o que somos interiormente. Né? Ou seja, exatamente, principalmente nos momentos onde os nossos interesses são devidamente cutucados. E aí é por isso que ele diz, seremos identificados por atos e palavras e na exemplificação e no ensino da tarefa que fomos chamados a cumprir. Não nos é imposto, e sim nos é sugerido a aceitar determinadas situações, que via de regra, para que nós cumpramos um programa reencarnatório, todo mundo, e não sou eu que estou dizendo, é André Luiz no livro Os Mensageiros. Ele não diz nestas palavras, mas nós estudamos os Mensageiros e encontramos, e vamos deduzir, vamos chegar a essa conclusão. Todos nós podemos sair da reencarnação, não é todos nós espíritas, não, porque só tem 3.800.000 no Brasil.
o que é muito pouco, não é para salvar o mundo sozinho. Aí todos nós, em matéria de espíritos, no programação reencarnatória, podemos sair com a nota 10 com louvor. Porque a programação é de acordo com a capacidade do indivíduo e está dentro de uma possibilidade para não só fazer o resultado, como passar dele, ultrapassá-lo. É só pegar os depoimentos lá nos mensageiros. O sujeito está lá no centro dos mensageiros, no nosso lar, ele diz qual era a programação dele, o que ele fez, né? Você vê que a programação do indivíduo era simples. Vamos pegar um dos exemplos. Eu gosto muito dessa obra, bom, eu gosto das obras todas, mas eu gosto muito desses depoimentos nessa obra. Um deles nos diz respeito diretamente, né? Pelo menos para mim me diz respeito. O indivíduo reencarnou, teria lá o seu trabalho normal, etc., constituiria a família e tudo mais, e ele seria expositor espírita. Muito bem. Então, essa era a programação dele. Então, ele trabalharia na doutrina como expositor espírita, cumpriria o papel dele. Dono de uma tremenda oratória, uma capacitação de oratória que era considerado brilhante, decidiu se meter na política, sem problema nenhum, né? Porque a política é zelar pelo interesse das pessoas. Mas ele declara lá, eu não me coloquei na política, eu me coloquei na politicagem. E na politicagem, né, ou seja, nas negociatas, etc., ele, da programação que tinha, se compromete de tal maneira que a declaração final para o Vicente e André Luiz, que estão ali no centro de mensageiros, recebendo essas informações, ele diz assim, eu vivia num palácio, mas completamente miserável, né, no meu interior. Veja, essa era a programação dele. Então, ou seja, se ele tivesse focado na programação dele, ele teria saído além de ter uma programação tranquila para ser cumprida, poderia ter feito um esforcinho a mais ainda e conseguido muito mais. Não é uma realidade? O Chico, quando chegou no Linha 200, tem um livro do Emmanuel que se chama Linha 200. A missão do livro, para ele, estava concluída. Aí a gente diz, mas o Chico é o Chico, e nós somos nós. Cada um tem uma missão de acordo com a sua capacidade no momento atual. Pode ter até muito mais capacidade. No momento atual. Ele chegou ao 200º livro e ali ele poderia encerrar o assunto da psicografia. Ponto. Significa que, então, pode ser estendido. E esses aspectos são importantes, porque quando nós olhamos a reencarnação, qual é o sinônimo da reencarnação, senão o de relacionar-se bem com o semelhante? Relacionar-se bem consigo próprio e relacionar-se bem com o semelhante. Então, fraternidade é algo que é o exercício da criatura nela mesma e dela para com o semelhante. Essa outra obra que é de Francisco, o médium é o Francisco do Espírito Santo Neto, que se chama Os Prazeres da Alma. A Hamed, que é o mentor da obra, diz o seguinte, o indivíduo que deixar de lado o ser religioso, seu credo, religião, filosofia e desenvolver a religiosidade, olha o detalhe, na crença e na aplicação da boa nova do mestre, estará apto a viver num planeta regenerado ou começar a usufruir as delícias da cooperativa fraternidade, a verdadeira religião do futuro. Veja que ele fala que você pode deixar, o indivíduo pode deixar o ser religioso, o seu credo, religião, filosofia, e desenvolver o que isto nos trouxe na prática da boa nova, do ensinamento do Cristo em favor do semelhante. É claro que nós não podemos negar que religiões, etc., alavancam a criatura. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. É no dia a dia.
é no contato com o outro, é na oportunidade do relacionamento que nós temos, é aonde Jesus entra. Porque Jesus entrar dentro da casa espírita é fácil. Ele entrar dentro dos templos, das igrejas, ele é fácil, não é verdade? Por quê? Porque você não tem relacionamento direto com as criaturas em tempo integral. Mas Jesus tem que entrar na relação do lar, na relação do trabalho, na relação dos amigos, familiares e na relação daqueles que não, por vezes, não nos aceitam. Não é fato? E aí estão, evidentemente, as questões de provas, que no mundo do regenerado, por mais que nós mereçamos adentrar no mundo regenerado, em realidade, essas pessoas todas, ou nós mesmos, estaremos isentos de passar por provas? Não, por prova não. Por expiação, se quiser, sim. E são coisas diferentes. Que não necessariamente a prova é uma expiação, mas toda expiação será uma prova. Mas provas são situações que vão ocorrer conosco. Podemos começar a verificar a partir da questão do próprio corpo. O corpo em nós, ou seja, esse instrumento que nós utilizamos para nos manifestar nesta dimensão, tem influência em nós como espírito? Sim ou não? Claro que tem influência, não é verdade? Tem uma influência e ainda muito grande, porque depende de como nós estamos, né, de como esse instrumento está, o humor pode variar, não é verdade? Nós sempre usamos o exemplo, aquela mocinha maravilhosa, fantástica, etc., durante grande parte do mês, né, que vai no centro da Passe, trabalhar na cantina, vem cantar aqui na frente, não sem nenhuma referência, né? Aí vem cantar na frente, não sei o quê, ela de repente incorpora, porque aquilo não é um processo de possessão, não é subjugação, não é possessão. Um possessor toma-lhe o corpo e ela vira o cão chupando manga verde no asfalto quente, né? Que é uma coisa complicada. O bicho, aquele possessor tem um nome, ele chama TPM, que é realmente uma coisa complicada. E nós tem um possessor que se chama resfriado. Quando bate um resfriado, a gente já diz, acho que eu vou morrer. E uma coisa tão poderosa quanto essa é quando a gente tem fome. Não é verdade? Outro dia eu estava assistindo o professor Leandro Carnal, ele disse assim, quer deixar o seu marido feliz? Televisão e comida para ele. E fica feliz a vida toda. Deixa a televisão e dá-lhe comida. Pronto, ele fica feliz. Não é assim tão exagerado, mas tem um certo grau de verdade, né? Tem um certo grau de verdade. Até porque, se você fizer isso, minha amiga, você está agindo inteligentemente. Pesquisa recente aqui neste país, graças a Deus fazem pesquisa de tudo, verificaram que câncer de mama, lamentavelmente, tanto em homem, o câncer de mama dá tanto em homem quanto mulher, né? Mas, lamentavelmente, o volume maior é no sexo feminino. E se constatou de todos os problemas possíveis, etc., para este tipo de desconforto considerável, que leva a criatura ao câncer, é a mágoa. E aí foram verificar qual era a mágoa mais poderosa para esse problema. Mágoa do marido. Perdoa o cara, porque senão ele te leva para o túmulo. É uma escolha. Perdoa, como diz Rossandro Klinger, que é da Paraíba, dos nossos irmãos paraibanos. Perdoe a peste, senão a peste te leva para o túmulo. É uma realidade. Não é se subjugar, absolutamente. Não é? Absolutamente, tenhamos bom senso. Mas é a mágoa.
É ou não é falta de exercício de fraternidade? E é exatamente, às vezes, a falta desse exercício, ou seja, de irmandade, que faz com que nós nos submetamos não às provas, mas às situações, por vezes, expiatórias. Porque como nós concordamos, prova nós vamos passar. Utilizamos só o exemplo do corpo. Mas nem o Senhor planetário ficou isento de prova. Não é verdade? Até porque, vamos dar uma passadinha rápida em alguns aspectos da vida dele, que a gente não teve que passar. Primeiro, o próprio nascimento. O Senhor do mundo, o responsável planetário, não tinha um lugar, no mínimo, decente para nascer. As criaturas que ele toma conta, tem responsabilidade, ama diretamente, queriam matá-lo. Impressionante. Os racionais queriam matá-lo. Ele teve que ficar entre irracionais. O Senhor do planetário. Aqueles, os racionais, que ele cuida, queriam matá-lo. E os chamados irracionais, que por vezes são maltratados e desprezados pelos racionais, foram aqueles que o acolheram. É uma vergonha. Não é verdade? É lamentável que tenha acontecido assim. Mas quem ama, ama. Não é fato? É que nem a mãe. Eu trabalhei com criaturas que para a sociedade eram consideradas monstros, verdadeiros monstros. Não nos cabia o julgamento. Mas para as mães, eram os filhos delas. A gente só consegue entender alguma coisa do que seja amor quando a gente vê o amor de mãe, como diz o Emmanuel, não é verdade? Porque acima disso a gente ainda não tem esse nível de percepção. Mas não parou aí. Por questões de natureza política utilizada por um indivíduo que incomodava tremendamente, porque Jesus era uma pedra, não era no sapato, porque eles não tinham sapato, na sandália do pessoal, né? Ele era uma pedra, ele era um problema para as pessoas, porque o status quo, ou seja, a turma do conforto, ele era o contraponto dessa situação toda. E uma maneira de comprometê-lo foi exatamente dizer para o servo de César que ele se autoproclamava rei. Politicamente isso era um problema, mas foi a maneira como politicamente eles conseguiram colocar Jesus numa situação de confronto com a autoridade romana, a qual, por fraqueza, se lavou a mão, não lavou, não importa, mas que, na verdade, não é? Opa, esse sujeito aqui está se proclamando ele, né? Foi o que disseram para ele. E o ponto era, eliminá-lo, era exatamente manter toda uma estrutura de conforto que o romano permitia que a sociedade conquistada mantivesse. Os romanos eram inteligentes, eles conquistavam, né, impunham os impostos, mas mas permitiam que os indivíduos continuassem mantendo os padrões religiosos deles e pegavam a turma que era do mando e colocavam essa turma, não é? Deixavam essa turma no conforto, verdadeiros fantoches, e manipulava esse pessoal que tinha que jogar o jogo deles, morreu o assunto. Né? Assim não tinha que pegar a máquina de guerra e ter que ficar massacrando o lugar já conquistado. Podia-se conquistar outros. Era uma técnica, uma estratégia de inteligência. Então não se admitia essa situação, por exemplo, política de ter um rei, porque rei só era o César, não? O imperador só era o César. E foram exatamente dizer o contrário. O que fizeram com aquele senhor
de amor absoluto para as criaturas. Colocaram-no numa situação, né, onde um líder revoltoso de um lado, foi chamado de ladrão, que era o Barrabás, que na verdade era um líder revoltoso, era um sicário. O sicário vem do termo apunhalador, porque eles eram em números pequenos e lutavam contra os romanos, então eles, nas colunas, era guerra de guerrilha, eles pegavam sempre os últimos e apunhalavam sempre os últimos, por isso eram sicários ou apunhaladores, como os romanos chamavam. E o Barrabás era um dos líderes dos revoltosos, lutando, obviamente, contra aquele que estava ocupando, né, estava na condição de conquistador. E eles botam para a escolha, aí colocando criaturas devidamente preparadas para gritar o nome do Barrabás, levar o Senhor do mundo para a cruz. Foram ou não foram provas? Nós só colocamos 3 estágios aí, né? Nascimento, o processo que não foi de julgamento, não houve julgamento com Jesus, houve uma condenação. E a situação da execução transferida para os romanos, reservada para o Senhor do mundo, um tipo de flagelo, de castigo capital, que era específico para indivíduos que seriam taxados hoje como terroristas, criaturas de alta periculosidade, que tinham atentado contra o Estado romano ou contra qualquer cidadão romano, para ser levado a um tipo de pena capital como essa. Mas, na verdade, independente de tudo isso, o Espírito fortalecido que implantou o melhor modelo de fraternidade no planeta, que iria habilitar todos nós, o ser humano, homens aqui como seres humanos, a atingirem a categoria de regenerados. Não é verdade? Nós estamos nessa categoria de espíritos em regeneração. Estamos, sim, cada dia melhores. Vamos ficar cada vez melhor, independente de ter data ou não ter data. Essa é uma realidade, porque essa é a realidade do espírito que desperta e não precisa despertar pela dor. Pode despertar e deve pelo amor. Despertar pelo amor não significa não passar por provas, porque quem mais amou passou por provas. Mas a grande realidade que nós temos em Jesus é que foram muitos os seus ensinamentos e as suas atitudes. Alguns deles para nós verificarmos o trabalho dele em relação a nos estimular à fraternidade. O exercício era claro nele, né? Era não só claro em relação àquilo que ele ensinava, como àquilo que ele praticava. Mas alguns aspectos estimulando a fraternidade, quando ele diz, quando questionado ou informado que a mãe e os irmãos estavam lá fora querendo falar, quando ele se reunia com os apóstolos e outras pessoas que tinham interesse na sua mensagem, dizem: a sua mãe e seu irmão estão aí. A mãe não, mas os irmãos tinham interesse em ver se podia, de uma maneira ou outra, pudessem trancafiá-lo dentro de casa, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Perder o espírito era perder a razão, porque era o contraponto total de tudo aquilo que estava em vigor em relação a mais de 1.300 anos, que eram exatamente todos os ensinos colocados como ensinos mosaicos ou de Moisés. E aí ele faz o questionamento sem desrespeito, porque não há desrespeito de Jesus em momento algum em relação à paternidade ou à maternidade dele, em absoluto. Né? Em relação ao pai, ele vai aprender e vai trabalhar com o pai na função de carpinteiro, né? Honrando a profissão do pai. Em relação à mãe, quando ele está crucificado, ele vai pedir para o apóstolo, porque ela já enviuvara, ele vai pedir para que o apóstolo João cuide da sua mãe. Quando ele diz: filho, aí está a sua mãe, mulher, aí está o seu filho. E João vai assumir essa responsabilidade e vai cuidar de Maria até o seu desencarne. Então não há nenhuma demonstração de separação dele para com a família ou de questão de qualquer nível de desrespeito, mas há, na verdade, uma ampliação naquilo que é a família verdadeira, quando ele pergunta: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos?
senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, senão aqueles que praticam ou procuram exercitar a fraternidade, de verificar que todas as criaturas são irmãos, são irmãs em Jesus ou em Deus. Que é fantástico. A família, ela não se resume à família parental. Tanto é que nós que temos essa experiência neste país, por vezes, não viemos com familiares. E quem passa a ser as nossas famílias, ou a nossa família, senão os amigos mais próximos. Não é? As pessoas mais próximas, aliás. Passam a ser nossa família. Porque, por vezes, a família ficou, até mesmo, né? Se veio junto, pode ser que a idade avançada já tenha levado esses nossos irmãos à pátria espiritual. Quem são os nossos familiares, senão aquelas criaturas que nós temos um grau maior de confiança? Não é verdade? Isso é o exercício da fraternidade no sentido da ampliação daquilo que é o conceito de família. Mas não foi só. Outro aspecto que mudaria num número cabalístico dava o direcionamento às criaturas a respeito de libertar-se de si mesmo, da verdadeira libertação, quando ele diz para Pedro, não perdoe 7 vezes não, mas 70 vezes 7 vezes. Até porque a própria ciência vem nos trazer esclarecimentos importantes. Tudo aquilo que nós imaginamos ou que nós pensamos, aquilo que nós gostamos ou desgostamos, para o cérebro é uma realidade. Isso é a ciência dizendo. Aliás, Jesus disse isso há mais de 2000 anos, quando ele falou assim, quando pensardes no adultério, já terás adulterado. Ele não falava sobre a capacidade do indivíduo, a capacidade do espírito em materializar, ou porque é uma materialização mesmo, né, os pensamentos. O pensamento é energia, energia é matéria. Nós plasmamos aquilo que nós temos interesse. Ele não se referia só ao adultério na questão de problema conjugal, ele se referia ao adultério sobre todos os aspectos, a começar de nós mesmos, porque quando eu minta para alguém, eu estou adulterando a minha realidade, que é a verdadeira. O adultério começa de mim para comigo, e se externa para o outro, e eu só posso externar aquilo que eu tenho no meu íntimo. Tenha consciência disto ou não. Ora, ele também tocava no assunto, mas obviamente há 2000 anos atrás, de uma maneira compreensível para aquelas criaturas. Mas a própria ciência nos traz a informação de que aquilo que eu, você, nós pensamos, aquilo que nós gostamos e nos recordamos, as nossas fantasias, o cérebro não sabe que é uma fantasia. Para o cérebro é uma verdade. Nunca foi tão importante a questão do perdão em nós mesmos. Porque quando nós perdoamos, nós não estamos falando de questões do espírito, movimentações das energias, estamos falando do cérebro. Quando nós não perdoamos, cada vez que nós recordamos da situação, nós vivenciamos ela. Percebeu como a doença se instaura fácil? Nós vivenciamos ela. É uma realidade para o cérebro. Não existe distinção. Se aquilo que nós imaginamos é uma realidade para o cérebro, quando nós não perdoamos uma pessoa, e à medida que nós vamos evoluindo, vamos ganhando mais madureza, nós temos maior volume de informação e maior sofisticação, a ponto de dizer assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu pegava na garganta daquela criatura e ia apertando devagarinho, soltava assim de vez em quando para respirar e voltava a apertar de novo. Está acontecendo isso? Em matéria de plano dimensional de espírito, está acontecendo sim. Nós estamos mandando energia, essa coisa está acontecendo integralmente, mas estamos falando de cérebro. Está acontecendo sim. No nosso cérebro isso é real. A gente está com o pescocinho da criatura na mão. Só que tem um detalhe. Está tomando alta dosagem de veneno, como a gente já sabe, querendo que o outro morra. Só que o problema está em nós, a partir do próprio cérebro físico. Que dizer dos desdobramentos nas questões
da dimensão espiritual, através dos envios de energias, etc., daquilo que plasmamos, em contatos que nós entramos. Não é para meter medo em ninguém, não, porque se você já passou da data limite, nego, já está aqui, ó, esquece, se preocupe. Não é para meter medo em ninguém, não, mas o volume de energia que eu envio entra em contato com outras mentes que vibram no mesmo diapasão, coisas em semelhança, enriquecidas que elas estão enriquecendo, me enriquecendo, esse material todo que circunda em torno de mim e colabora na infelicidade daqueles que de repente estão em sintonia em caráter de semelhança. Eu não apertei o gatilho lá na Turquia, mas a minha vibração de ódio pode estar sendo mais uma gota de estímulo para quem vai apertar. Porque nós nos estamos completamente interligados num mar de ondas eletromagnéticas em tempo integral, cuja epífise no ser, aquela glândula que hoje, há muito tempo já é chamada de glândula pineal, e já estão querendo classificar como corpo, dada a sua importância, é a antena de emissão e recepção em tempo integral, mesmo quando a gente está dormindo. Né? Porque o espírito ativo ainda está trabalhando com a questão que existe no seu cérebro perispiritual. É ou não é para a gente, não é, resolver, tirar da frente, se libertar da situação? Sabe, quebrar as correntes. Tipo assim, deixar ir. Porque senão vira problema. E vira problema em nós. Olha como Jesus é sabedoria pura em nosso próprio favor. Tem mais. Foi ele também que diz: faça para os outros tudo aquilo que você quiser que os outros te façam. Ah, mas fulano não fez. Problema do fulano. Continua fazendo. Até porque, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, sempre será entre você e Deus. Não é verdade? Nunca será entre você e o outro. Sempre será entre você e Deus. A tua consciência tranquila de estar fazendo o melhor. Mas, volta a Jesus. Se você pegar o Novo Testamento e começar a contar as vezes que Jesus fala ou recomenda o perdão, são mais de 400. Pode ser um bom exercício na hora que chegar em casa até a meia-noite, né? Para ficar, tipo, vou ficar ligado, né? Porque vai que à meia-noite o bicho vai pegar, então a gente já está com, né, Novo Testamento na mão. São mais de 400 vezes que ele recomenda o perdão. Por quê? Porque ele é fundamental para a vida da criatura. Não só no alto perdão daquilo que nós fizemos e não tínhamos experiência, por isso fizemos daquela maneira. Porque se tivéssemos a experiência do hoje, não teríamos feito. E a gente não se perdoa, começa a se culpar de uma coisa que a gente não tinha conhecimento. Até porque o ser humano não erra porque quer, erra porque desconhece. Aqueles que querem, a ONU também já foi atrás disso. Esse pessoal deve ter bastante tempo para ir pesquisar também essas coisas, né? Elas já foram atrás disso e chegaram à conclusão que entre 7 bilhões e 200 milhões de criaturas no planeta, 1% dessas criaturas, é o que você ouviu mesmo, 1% sabe, tem consciência integral de estar fazendo e faz com consciência algo em prejuízo de alguém. Tem consciência do que está fazendo. Sabe o que está fazendo. 1%. O restante que faz é ignorante. Ou seja, não é? Desconhece os direitos de si mesmo, evidentemente, projeta no outro aquilo que não tem desenvolvido em si. Simples assim, não é fantástico? Então, outra recomendação, aliás, o não julgueis, né? Onde é que estão, mulheres que te condenaram? Não os vejo aqui. Não diz lá que aqueles que tinham cabelo branco, quando tinha cabelo, né? E tinham cabelo branco, né? Os carecas foram os que saíram primeiro, seguidos depois pelos mais jovens. Por que será, não? Porque quem é careca e tem cabelo branco já está há muito tempo aqui, já pecou muito mais do que aqueles que são mais jovens. Não é a realidade. Tipo, quem não tiver que atira a primeira pedra, não é verdade?
Porque todos nós estamos num padrão evolutivo de que a fragilidade é algo que faz parte da nossa existência. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis na língua. Aliás, essa de uma fragilidade que é uma coisa impressionante, né? Outros, não é verdade? Cada um é frágil em determinado aspecto, mas nós somos frágeis. A fragilidade da criatura é o desconhecimento de si mesmo. Porque à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos, evidentemente, dominando determinados aspectos. Não na primeira oportunidade. Augusto César Espírito, conversando com o Chico, imagina, conversar assim como se a gente se vê. Ele conversando com o Chico, ele disse assim, o Chico disse certa vez, sabe o que o Augusto César, outro dia, conversando comigo? Imagina, um espírito chega na tua casa, tipo assim, 11h30, meia-noite, no pé da tua cama, diz, vamos bater um papinho? Eu já tinha desencarnado na frente dele. Aí eu falei assim, conversando comigo, ele disse assim, Chico, sabe qual é a maior caridade que uma criatura pode fazer? O Chico era muito humilde, um espírito elevadíssimo, evidentemente, que transferia aos espíritos todo o seu potencial. Tudo eram os espíritos, não é verdade? Tirava o foco de si mesmo. Ele disse, não, Augusto, me diga. Ele disse, a maior caridade que se pode fazer para uma criatura é perdoá-la quando ela, tendo conhecimento de causa, experimente errar no mesmo ponto. É perdoar quando a pessoa, tendo conhecimento de causa, acabou experimentando errar no mesmo ponto. Quando a gente pega a pessoa, via de regra, posição de açucareiro, primeiro, para ter assim, muito bonito, hein? Depois vai para do bullying. Você não frequenta o BSS? Não vai lá para dar passe, tomar passe, assistir palestra, participar de aula, trabalhar na cantina, trabalhar na mesa mediúnica, etc. E mesmo assim, você teve a capacidade de fazer isso? Nem precisa de inimigo tendo alguém do seu lado desse jeito, né? A maior caridade é exatamente perdoar esse que, tendo conhecimento de causa, experimentou o mesmo erro. Por quê? Por ser frágil. Porque a situação em relação à evolução da criatura é: eu nunca posso dizer que dessa água não beberei. Não é verdade? Nunca posso dizer isso. E aqueles que se posicionam por vezes, né, no interesse de A, de B, de C, experimentarão pelo preconceito que têm aquilo que hoje é o objeto do seu preconceito direto. É tudo uma questão de tempo, né, porque o remédio de Deus sempre será o tempo, que corrige tudo. Em quem? Nós para conosco, porque se as leis estão inseridas na consciência do ser, que é terreno inexpugnável, que é terreno de Deus na criatura, essas mesmas leis em nós atuarão em nosso próprio benefício. Finalmente, ainda temos, quando da saída do Senhor no planeta, outra ação em favor de nós mesmos, que Ele mesmo, na condição de já executado, vai fazer uma intercessão a Deus para que Ele atuasse em nosso favor, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então, se temos como alvo a questão da regeneração, saibamos que regeneração tem que ser completada com o exercício da fraternidade. Quando nós tivermos, então, se é o nosso interesse ingressar na religião do futuro, que é exatamente a fraternidade, quem é o modelo e guia, senão Jesus? Que, aliás, se nós formos verificar na questão de Jesus, ele, como mestre que é,
se mostra há 2000 anos paciente na colheita dos frutos da regeneração, porque a gente vai querer, então, se tem a paciência do Senhor em nosso favor, pular etapas que são necessárias, questões de expiações e provas que são fraternas e regeneradoras. Não vai dar para pular etapa. Agora, não dá para ficar perdendo tempo. Não é verdade? Não dá para ficar perdendo tempo. As coisas estão acontecendo muito rapidamente na nossa vida. É ou não é uma verdade? Você fez assim, nós estamos em julho, quase no final. Estamos falando, daqui a pouco estamos de novo falando de Natal e coisas do gênero e Réveillon. Assim, não dá para perder tempo, as coisas acontecem tudo muito rapidamente. Tem que se aproveitar o máximo sobre todos os aspectos, porque a gente nunca sabe quando será convidado, não é? A fazer mudanças significativas. Experiências, pessoal, nós já temos. A mudança de um país para o outro, se você parar para pensar, nós experimentamos 2 reencarnações numa só. Porque você entra em outro inconsciente coletivo, outra cultura, situações diferentes, uma língua que não é aquela que você nasceu, a não ser que você tenha nascido aqui, mas mesmo assim, vindo de pais brasileiros, ainda teve a influência das energias do brasileiro, etc. É reencarnar de novo, então não dá para perder a oportunidade. É que nem eu me lembrei de uma mensagem de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, que ele vai, ele como contista que era, né, muito nosso, assim, muito brasileiro. Ele disse que tinham 2 amigos, que aliás eram amigos desde a primeira infância. Eram vizinhos e esses 2 garotos, um mudou para próximo da casa do outro quando eles tinham a idade semelhante de 4 anos. Ambos tinham 4 anos e se afeiçoaram e ficaram amigos e a coisa foi assim, foram para o primeiro ano escolar, etc. Os 2 foram, inclusive, direcionados para a mesma classe. E foram passando a vida e o que mais tocava cada um deles era o futebol. Eles amavam jogar bola, como a gente conhece no Brasil, e amavam essa questão de futebol, de time, etc. Eram apaixonados, todo momento que podiam, né, de folga que tinham, depois das aulas, etc., a jogar futebol. Bom, chegaram na adolescência, etc., tudo mais, logo conheceram 2 meninas que por acaso eram irmãs, e começaram a namorar essas moças, e sempre que dava também, elas gostavam de futebol, eles iam assistir futebol, quando não, até se metiam nas peladinhas junto com eles e tudo mais. E o tempo foi passando, e de repente, por um problema de acidente acontecido com um deles, uma coisa leve, ele acabou se tornando espírita. Se tornou espírita e foi falar com o amigo, que era, na verdade, um irmão, e a gente, às vezes, nós somos assim, não é? Nós gostamos tanto das pessoas que quando a gente se torna espírita, claro que não é uma regra, todo mundo está perturbado até prova em contrário. E a gente precisa, inclusive, salvar esses perturbados, não é verdade? Porque nós estamos equilibrados e vamos salvar os perturbados. Muito bem. E aí ele foi lá, dizendo para o amigo, olha, você precisa ir tomar passe, fazer isso, porque eu já vi que você está pesado, aí você tem uns encostos, não sei o quê. E o amigo disse, olha, pelo amor de Deus, olha, nós somos irmãos, mas eu não gosto dessas coisas. Ainda era a época das coisas. Eu não gosto dessas coisas, você, por favor, nós vamos continuar numa tremenda amizade, mas nem me fale a respeito desse assunto. Esse é um assunto que eu não vou tratar com você nunca. Então, me respeite. E como eles eram muito amigos, obviamente ele foi, né, atendido. Passado um tempo, o espírita sofreu um acidente sério no veículo em que estava e desencarnou. Na linguagem daquele que ficara, morreu. Você pode imaginar o relacionamento que eles tinham para aquele que não tinha nenhum tipo de vínculo com espiritualidade. Era a mesma coisa que cortar-lhe metade do coração, porque o irmão dele, né, havia partido, havia morrido.
E aquilo foi muito complicado, muito traumático, etc. O tempo foi passando, mas a dor não necessariamente. E certa noite, quando ele estava para pegar no sono, quem apareceu no pé da cama? Porque geralmente é fantasma que se preza aparece à noite, não vai aparecer no meio-dia que não dá mal, né? Você está almoçando, aparece o fantasma, diz, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Né? Então aparece o amigo. Claro, ele levou um susto. Né? O amigo estava diante dele e aí ele disse, fulano é você? Eu disse, sou eu mesmo. Você lembra quando você falou para mim que você não queria saber dessas coisas? Eu acho que você não se esqueceu que você disse para mim assim, se for uma verdade que existe vida depois da morte, quem for primeiro vem avisar o outro. Lembra-se disso? Disse, eu me lembro. Disse, pois é, eu vim fazer isso. Eu vim te avisar. E vou te dizer mais, não só tem vida depois da morte, conforme as pessoas entendem, como toda a estrutura deste planeta, conforme diz André Luiz, é uma cópia mal feita da onde nós nos encontramos. Eu disse, não diga, disse, tem tudo. Tem casa, carro, etc. A vida palpita. Tem até outra coisa. Ele falou o quê? Futebol. Ele disse, não é possível que tenha futebol. Eu disse, tem futebol. E eu vim dizer para você que você está escalado para domingo. Muita paz. Genial. Obrigado.